Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 48, agora sim falando de um dos teoremas, dos resultados mais importantes deste curso de análise real, que é o Teorema Fundamental do Cálculo. O próprio nome já diz bastante coisa, né? O Teorema Fundamental do Cálculo. O Teorema Fundamental do Cálculo, ele relaciona integrais e derivadas, como nós já temos percebido de alguma forma nas videoaulas anteriores. Teorema fundamental do cálculo diz o seguinte: se você tiver f, uma função definida no intervalo fechado AB da reta que seja contínua, e você tiver g maiúsculo, uma primitiva de f, lembra que ser primitiva significa que g' de x existe e é igual a f de x para todo x em AB. Então uma função ela é primitiva de f se ela for derivável e a derivada dela sempre for a função f para qualquer x no domínio. E se isso acontecer, para qualquer x que você pegue no intervalo fechado de a até b, a integral de a até x da função f é o valor da primitiva em x menos o valor da primitiva em a. Você pega a primitiva e calcula nos extremos e faz a diferença. Em particular, claro que isso vale se eu trocar o x por b. Então, a integral de a até b de f de t é g de b menos g de a. Baita resultado, né? Olha só. Primitiva é uma função cuja derivada dá a função f. E aí a integral, então, é dita em função dessa função, dita em relação a essa função. Tem uma relação entre derivação e integração explícita aí. Tá certo? Se eu de alguma forma, isso está dito o seguinte: olha pessoal, se eu derivar isto aqui, se eu derivar essa integral, eu volto na função, porque se eu derivar isso aqui, eu volto na f de x menos f de a. Não é? Olha só para você pensar um pouquinho. A integral de f de t dt, de a até x, é a função f maiúscula que nós definimos na aula anterior. Seja qual for a primitiva de f, não precisa ser a f. Seja qual for a primitiva, ela é. Essa primitiva, se eu calcular ela no x e fizer a diferença por ela no a, acaba dando exatamente esse valor que é o f de x, que nós definimos na aula passada. Então, pessoal, vejam uma coisa. Se eu derivar isso aqui em x, então eu estou derivando a integral em x, é isso? Estou derivando a integral em x. Estou derivando a integral em x. Isso é a mesma coisa que derivar do lado de cá. Que por conta das propriedades de derivada, isso aqui é uma constante, a g de a é constante, quem está variando é o x. Então isso aqui acaba ficando g' de x menos a derivada constante, que é zero. Agora a g' de x, como a g é uma primitiva, é a própria f. Opa, eu já sabia, professor, que f' de x é f. Sim, mas vejam, esse é o resultado do teorema fundamental do cálculo dito em relação a qualquer uma das primitivas da f. Seja qual for a primitiva g que você tiver da f, g de x menos g de a dá aquela função f que nós falamos. Então, olha, qualquer primitiva da função f, ela é essa daqui mais g de a. Qualquer primitiva da f é esta integral mais uma constante, que é o resultado que talvez você já tenha usado muito no cálculo. Vamos demonstrar? Vamos lá. Seja g maiúscula uma primitiva da função f. Isso significa que a derivada dela dá sempre f de x para qualquer x no intervalo AB. Definição de primitiva. E vamos considerar f maiúscula aquela função que nós já temos usado nas videoaulas anteriores, que é f de x, definida como sendo f de t dt de a até x. Um parênteses aqui para a gente lembrar dessa função. Essa função nós provamos que ela é contínua. E nós provamos, já que a função fzinha é minúscula, então essa função f também é derivável. Então nós já sabemos que ela é derivável e mais, nós sabemos que se nós derivarmos ela, ela dá a própria f de x. É o resultado do teorema 2 da videoaula anterior. A derivada de f zona é igual a f para todo x em AB. Então ela é contínua, essa f maiúscula, ela é derivável, a derivada da f, muito boa essa função, né? Então, sendo assim, o que acontece quando eu faço aquela g qualquer menos a f maiúscula e derivo? Por propriedade de derivação eu posso separar o menos aqui, fica g' menos f'. G', como é uma
como a g é uma primitiva de f, então isso aqui dá f de x, e a f' nós também mostramos que é f de x, então isso aqui fica a diferença de f de x por f de x, que é zero. Ou seja, para qualquer x no intervalo AB, g menos f' de x é zero. E nós já provamos isso em alguma aula anterior, lá na parte de derivadas, que se você tem uma função cuja derivada sempre se anula, é porque essa função é constante. Nós provamos isso, se não me falha a memória, como consequência do teorema do valor médio. Que se a derivada de uma função se anula, é porque a função é constante. Sendo assim, g menos f de x é igual a k. Vou até escrever esse resultado. Vou até escrever esse gran finale aí. Como g menos f' de x é sempre zero, então significa que g de x menos f de x é igual a uma constante real. Tá certo? Bom, mas acontece o seguinte, pessoal. Se você pegar o x igual a na história, então você vai ter g de a menos f de a igual a k. F de a é integrar de a até a. Integrar de a até a você não está fazendo nada. Integral de a até a é zero. Pode ser provado isso tranquilamente. Então quer dizer, pessoal, que a constante não é qualquer coisa. A constante é a imagem do a através da primitiva. Ok? Portanto, o que nós acabamos de concluir? Que a f de x, que essa integral de a até x, na verdade é g de x. Joga isso aqui para lá, né? Olha só, nós provamos que f de x, joga o f para lá, traz o k para cá, é g de x menos k, só que o k não é qualquer coisa, é o próprio g de a. Então isso aqui é g de x menos g de a, como a gente queria demonstrar. Demonstrado, portanto, esse importantíssimo teorema fundamental do cálculo, que me diz que a integral de a até x da função f é igual a qualquer primitiva dela calculada no extremo de cima menos calculada no extremo de baixo. Muito importante isso, né? Na verdade, pessoal, eu estou assumindo aqui como hipótese que a função f é contínua, mas ela não precisa ser contínua. Só dela ser integrável esse resultado já vale, mas de alguma forma eu usei isso para demonstrar, né? Então, por isso, eu preferi a hipótese dela ser contínua para demonstrar bonitinho, já que aí nós usamos o fato da f-zona ser diferenciável e tudo mais, mas não precisa. É possível mostrar, mas dá um pouquinho mais de trabalho, é possível mostrar que o teorema fundamental do cálculo, apenas com a hipótese da função ser integrável, ela não precisa ser contínua para que o teorema fundamental do cálculo valha, basta ela ser integrável, ok? Só para a gente ter um exemplo aqui, se você tiver um número alfa diferente de menos 1, um número real, então, segundo o teorema fundamental do cálculo, existe uma constante, que não é qualquer coisa, tal que a integral de a até x da função t elevado a alfa é x elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1 mais essa constante. Você deve conhecer isso aqui, né? Isso aqui você conhece lá do cálculo. Por que isso acontece? Porque quando você derivar essa função aqui, o alfa mais 1 cai do denominador, né? Vai acabar... aliás, cai do expoente, vai cancelar com o denominador, vai ficar x elevado a alfa. Né? E x elevado a alfa é exatamente o que nós precisávamos. Isso aqui mostra que a g é uma primitiva. Se você tem uma função cuja derivada dá x elevado a alfa, então significa que ela é uma primitiva da x elevado a alfa. Então, pessoal, então se ela é uma primitiva, segundo o teorema fundamental do cálculo, integrar de a até x essa função, veja que eu estou trocando o x por t para não confundir com aquele, é qualquer primitiva calculada em x menos qualquer primitiva calculada em a. Em particular, é essa primitiva aí, né? X elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1 menos, aqui no caso a nossa primitiva é essa coisa aqui, né? Então fica a elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Mas o que me interessa é que isso seja uma constante. Por isso que nós dizemos que a integral é isso mais uma constante. A constante é menos a elevado a alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Para fins de cálculo, muitas vezes não nos interessa saber qual é a constante, mas basta saber que é uma constante. Certo? E aí nós temos então uma consequência que de certa forma já deve ter ficado implícito em tudo que eu falei, que é o seguinte: quando você integra uma derivada, você meio que volta na função.
ou o contrário, né? Derivar uma integral, você volta na função. Na verdade é o seguinte, eu preciso de uma hipótese para deixar isso redondinho. Caso a minha função seja de classe C1, ou seja, eu tenho a primeira derivada, ela é contínua. Veja só, função ser de classe C1 é uma função derivável cuja primeira derivada, f' é contínua. Para que isso? Para eu poder calcular a integral dela. Então, se eu integrar a f', eu preciso integrar a f', se eu quiser, né, nessas condições. Então, a f' precisa ser integrável, é isso. E uma forma de pedir que a f' seja integrável é pedindo que ela seja contínua, ou seja, pedindo que a função f seja de classe C1. Legal, né? Então, integrar de a até b a f' de t dt é simplesmente cancelar a derivada com a integral e ficar com f de um extremo menos f do outro. Pronto. Não é ficar com f de t, né? Depende do a e do b. Ou seja, ficar com f de b menos f de a. Vamos demonstrar esse fato agora que nós temos o teorema fundamental do cálculo? Segundo o teorema fundamental do cálculo, é claro, pessoal, que a f é uma primitiva de f', porque quando você deriva, dá ela própria. Não é? G' não é f'? Ou seja, a f é uma primitiva da f'? Claro, né? E sendo assim, então você fica com a g de b menos g de a, ou seja, f de b menos f de a, e demonstrado o corolário. Tá bom? Com isso, então, nós terminamos esta videoaula sobre o teorema fundamental do cálculo. Espero que você tenha percebido a enorme importância deste resultado e quanto é bacana o simbolismo que ele traz, ou a filosofia que ele traz, porque ele nos diz como é que reta tangente, algo relacionado com reta tangente tem a ver com alguma coisa relacionada com área de figura. Como é que derivada se relaciona com integral de um jeito muito fabuloso, né? Então tá bom? Desejo a você bons estudos e até a nossa próxima videoaula.